Obediência e entrega, obediência e sacrifício. O que Deus pode fazer através de uma vida inteiramente entregue a Ele? O que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa que decide pagar o preço? O que Deus pode fazer através da sua vida quando você decidir se posicionar em relação a algumas coisas que você sente que você já precisa fazer? O exemplo da vida de David Wilkerson faz todo sentido para nós nessa reflexão. Ele gastava, se eu não me engano, 2 horas assistindo TV e ele já estava insatisfeito, ele estava incomodado com o tempo em que ele estava vivendo. Quantos de nós não ficamos também incomodados com o período e com a forma que estamos vivendo? E esse incômodo, essa insatisfação, essa santa indignação com a sua maneira de viver, com o seu estilo de vida, com os frutos do seu trabalho, isso gerou incômodo nele e ele pensou: se eu gastasse o tempo que eu estou vendo TV em oração, o que aconteceria? E aí ele praticamente propõe um desafio para Deus. Ele anuncia a TV, ele disse: em tanto tempo essa TV for vendida, alguém chegar e comprar, deu tudo certo. E durante algum tempo, o telefone não toca, ele começa a pensar que talvez fosse coisa da cabeça dele esse desafio. Mas lá pro finalzinho, quando ia acabando o tempo, para ele quase desistir dessa ideia de vender a TV, para gastar o tempo em oração, o telefone toca, a pessoa vai lá, compra a TV e ele começa a orar durante essas 2 horas. Todo dia ele gasta esse tempo em oração, gastando esse tempo em oração, e de repente, ele, num desses momentos de oração, ele decide, ele sente um desejo de olhar para uma revista que está em cima da mesa, uma revista, e ele fica mexido com aquilo. Não, eu vou tomar tempo da oração, isso aí na verdade é uma estratégia para me atrapalhar. E ele decide então olhar o que está na revista. Ele vê alguns jovens que estavam sendo julgados e ele sente o desejo de ir. Ele era do interior, e ele decide ir lá ajudar esses jovens. Ele conversa com a igreja, ele vai até lá, ele tenta ajudar aqueles jovens, dá errado, ele volta envergonhado, depois ele volta de novo, mas a direção de Deus era certa, ele sentia algo ali. E esse foi o início do desafio jovem. Esse relato é descrito no livro A Cruz e o Punhal, tem um filme também, se vocês quiserem procurar. Mas de toda forma foi o início de um grande ministério entre os jovens de Nova York. Ele começou a trabalhar com pessoas das gangues, com pessoas que precisavam realmente de uma ajuda. E tudo começou quando decidiu gastar o tempo que ele tinha com a TV, de joelhos. Às vezes nós temos algumas convicções, alguns desejos, nós deveríamos nos empenhar para tirar isso do papel, para colocar em prática. Lembra de Josué junto a Moisés? Quando Moisés ia para a tenda, Josué ia também. E aí Moisés saía, a Bíblia diz que Josué continuava na tenda. Josué gastava tempo, Josué havia se entregado. E no momento certo, Josué estava pronto. O sacrifício e a obediência nos deixarão prontos para a missão e para as missões que Deus tem para nós. Não hesite em pagar o devido preço. Vale a pena e valerá a pena cada um dos momentos que nós renunciamos e pagamos o preço. Lembre-se disso. Não deixe de fazer aquilo que você tem sentido que precisa. Às vezes abrir mão de um tempo que você tem ali com alguma coisa para estar com a família, às vezes abrir mão de algum tempo para você estar mais com Deus. Você sabe daquilo que você precisa abrir mão. Você sabe qual é o preço que precisa ser pago. Então não hesite em ser obediente. Que você tenha uma obediência radical. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.